No dia 14 de março, véspera da posse, a imagem do presidente eleito era esta. Ao lado de Dona Risoleta e dos netos, ele rezava no santuário de Dom Bosco, em Brasília. Pouco depois, sentiria dor forte e seria internado. Depois de internado, a população ficou 10 dias na expectativa, sem ver o presidente. Só ontem à tarde a imagem reapareceu. Foi numa série de fotografias que o presidente tirou ao lado de Dona Risoleta e dos médicos que cuidaram dele no hospital de base de Brasília. O presidente estava corado e mais gordo, 2 quilos a mais. Parecia bem recuperado. O país ficou mais tranquilo. Mas em 12 horas aconteceu uma recaída que ninguém mais esperava. Entre as previsões otimistas de ontem e o hoje cedo para uma nova operação em São Paulo, a noite de angústia no hospital de base de Brasília. Às 10h30 da noite, o presidente sofreu uma nova hemorragia. Os médicos foram colocados em sobreaviso e vieram todos aqui para o hospital. Aqui onde nós estamos é a sala da UTI, onde ficou todo o tempo o presidente Tancredo Neves. Nessa cama, o presidente foi submetido a uma colonoscopia. Um tubo entrou pelo aparelho digestivo, tentando localizar a origem do sangramento. Mas o exame não deu certo. E a junta médica fez uma reunião de emergência. A reunião começou às 2h30 da madrugada. Durou 1 hora e decidiu que o presidente deveria ser transferido para São Paulo. Mas fora da UTI, ninguém suspeitava do que se passava. O padre Brusco, o capelão do hospital, foi rezar com o presidente como fazia toda a noite. Não pude falar com ele porque estava dormindo. Eu posso acrescentar que dormia saborosamente. Dormia bem, né? Bem. As notícias dos últimos dias eram tão boas que esse corredor aqui, onde jornalistas faziam plantão, começou a ficar vazio. Aqui já teve mais de 350 jornalistas. Até que esta madrugada só havia uma equipe de plantão aqui, da TV Globo. Às 5 horas da manhã, a equipe começa a ver um movimento estranho no hospital. Os carros parecem estar sendo preparados para sair. Logo chega o presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães. O presidente piorou, houve algum problema? Porque é uma movimentação muito grande aqui, a gente está muito preocupado. Eu fui chamado, eu vou ver o que é e só falarei depois. 2 médicos da equipe do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo descem primeiro. Malas e bolsas começam a aparecer. Às 5h45, o assessor de imprensa da presidência, Antônio Brito, sai tenso do hospital e lê uma nota comunicando a surpresa. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, está sendo transferido para o Hospital do Coração do Hospital de Clínicas de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Outros parentes do presidente Tancredo Neves começam a deixar o hospital. O neto Aécio, o filho Tancredo Augusto e a irmã, Madre Esther. O médico Henrique Pinotti sai junto com o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Os carros passam rápido pelo portão. Ninguém quer falar. O único membro da junta médica que ficou em Brasília foi o médico Gustavo Arantes. Quando a junta comunicou ao presidente Tancredo Neves que ele precisava ser removido para São Paulo, qual foi a reação do presidente? O presidente Tancredo Neves aceitou tranquilamente, docilmente a proposta e a palavra da junta e sem nenhum comentário adicional ele aceitou tranquilamente a sua transferência. O diretor do hospital, médico Gustavo Arantes, mandou preparar 2 ambulâncias para transportar o presidente Tancredo Neves. As ambulâncias levaram 15 minutos no trajeto até o aeroporto. Às 10 para as 7, o Boeing 737 da Presidência da República deixa Brasília, levando o presidente Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves chegou a São Paulo pouco depois das 8 horas da manhã. A operação só foi decidida depois do meio-dia. Foi o momento mais difícil de um dia de expectativa e muita tensão. Quando o Boeing que trazia o presidente Tancredo Neves desceu, o aeroporto de Congonhas já estava preparado para qualquer emergência. Corpo de bombeiros, ambulâncias, equipamentos médicos e até um helicóptero estavam a postos para facilitar o transporte até o hospital. Os médicos foram os primeiros a descer e dirigiram com muito cuidado o desembarque da maca que trazia o presidente. Rosto coberto, recebendo soro, o doutor Tancredo, segundo testemunhas, estava consciente. Junto com ele, Dona Risoleta e outros parentes. Ele foi para o Instituto do Coração nessa ambulância, cercada por batedores e seguida por uma comitiva de vários carros. Nas ruas, muita gente parou para ver a passagem do presidente. Perto do hospital, uma verdadeira multidão esperava pela comitiva. Às 8h40, o presidente entrava no Instituto do Coração. A mulher dele veio num carro logo atrás da ambulância. O Instituto do Coração, que é um centro cirúrgico mais bem aparelhado do país, foi escolhido pelos médicos porque tinha as melhores condições para fazer os exames que o presidente precisava.
Além disso, ele faz parte do complexo do Hospital das Clínicas, de onde saiu a equipe que está cuidando do presidente. Para se ter uma ideia da importância desse instituto, é aqui que foi realizado com êxito o último transplante de coração do Brasil. E é aqui também que o ex-presidente Figueiredo faz os seus exames de rotina, desde que foi operado em Cleveland. Hoje, aliás, o presidente esteve aqui e fez uma visita à dona Risoleta. Para localizar com precisão o ponto da hemorragia no intestino do presidente Tancredo Neves, os médicos fizeram 2 exames, uma cintilografia e uma arteriografia. Resultado, a hemorragia estava acontecendo exatamente no local da primeira operação feita no presidente para extrair o divertículo. Os médicos disseram que a ferida de uma sutura havia se desprendido. Eles tentaram durante toda a manhã estancar a hemorragia, com injeção de drogas que afinavam o diâmetro dos vasos e com coagulante. Isso evitaria a operação, mas ao 12:30 a junta médica chegou à conclusão de que esse tratamento não estava dando certo. A hemorragia continuava. O presidente já havia perdido cerca de 1,5 litros de sangue e precisava mesmo voltar à sala de operação. Esgotados todos os recursos medicamentosos, decidiram os médicos submeter o senhor presidente à nova intervenção cirúrgica, que será iniciada dentro de alguns minutos. À 1h20 da tarde, o presidente começou a ser preparado para a operação. Exatamente às 3h10, se iniciaram os procedimentos para estancar a hemorragia. Foi nessa hora aqui na frente do Instituto do Coração que se intensificou o clima de expectativa e de esperança de que tudo desse certo. Ao lado do Instituto, faixas e cartazes pediam saúde ao presidente. À frente do hospital parecia um acampamento. No meio de jornalistas que brigavam para conseguir informações sobre a operação, muita gente torcia, rezava ou simplesmente esperava. Você está sofrendo? Sofre, não é assim não. Eu, como eu disse, é como se fosse um irmão da gente, né? Se fosse fizesse parte da nossa família, da minha família, não? Então, sem Deus, que ele vai tomar posse dele, se Deus quiser. Então, com todo o poder que existe Deus, nós temos fé, nós vamos ter ele na presidência, se Deus quiser. Até o ex-presidente Jânio Quadros passou por aqui e, juntando-se aos que oravam, fez um apelo. Não importa ser católico, ser espírita, ser protestante, ser umbandista, o que precisamos é fazer uma corrente e rezar, porque o homem merece a nossa oração. 5h15, as primeiras informações sobre a cirurgia. Elas vieram com os políticos. Eu não entendo de medicina. Então eu perguntei ao médico, o doutor Tancredo, como está? Como está o coração? Como está o pulmão? Como está o quadro clínico dele geral? Muito bem. Dá para sair? Dá. Então o que é importante, com saúde, dá. Demora um pouco, demora. Mas vai sair e será presidente da República. Meia hora depois do primeiro boletim oficial. A palavra dos médicos, Walter Pinotti e Francisco Pinheiro da Rocha, os 2 médicos que operaram o senhor presidente da República, é esta. Está encerrada a cirurgia propriamente dita. E ela foi muito bem. O presidente está bem. Os detalhes da terceira operação do presidente Tancredo Neves. O repórter Carlos Nascimento, que acompanha o movimento no Instituto do Coração de São Paulo desde as primeiras horas da manhã, conseguiu informações exclusivas sobre a operação. Ele fala ao vivo de lá. Bem, em primeiro lugar, nós vamos mostrar o mais recente boletim médico, divulgado agora há pouco pelo assessor de imprensa da Presidência da República, Antônio Brito. Vamos ver. Desculpem a nossa falha. As reações à operação do presidente Tancredo. Como foi o dia no Palácio do Planalto e no Congresso? Veja em instante. Estamos a chamar do Instituto do Coração em São Paulo, ao vivo, o repórter Carlos Nascimento. Bem, em primeiro lugar, nós vamos então mostrar o último boletim médico que foi divulgado por volta de 19 horas pelo assessor de imprensa da Presidência da República, Antônio Brito. Vamos ver. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, foi submetido esta tarde no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP a nova intervenção cirúrgica para controle de hemorragia digestiva. O problema, que foi observado no início da noite de ontem, progrediu, apesar dos esforços clínicos
desenvolvidos no Hospital de Base de Brasília até a madrugada, quando os médicos decidiram transferir o senhor presidente para São Paulo, a fim de submetê-lo a exames com a utilização de isótopos e uma arteriografia seletiva. Tais procedimentos permitiram identificar o local de sangramento, que foi contido com êxito pelo ato cirúrgico. Durante a operação, foi aberto o intestino próximo à sutura da primeira cirurgia, tendo sido encontrada a artéria que sangrava para o interior da alça intestinal. Foi então retirado um anel de 1 centímetro do intestino e procedida a nova sutura, reestabelecendo-se o trânsito intestinal. A intervenção cirúrgica foi conduzida pelo Dr. Henrique Pinotti, auxiliado pelos médicos Pinheiro Rocha, Angelita Gama, Wilson Polara e Rui Gomide do Amaral. O senhor presidente já está na unidade de terapia intensiva, onde cumprirá a primeira etapa da recuperação pós-operatória. Suas condições clínicas estão sob controle. São Paulo, 26 de março de 1985, às 19 horas. Bem, as informações que nós temos foram prestadas pelo Sr. Bernardo Tolentino, que é sobrinho de Dona Risoleta Neves, do presidente Tancredo Neves. Ele confirma que foi retirado um pedaço de mais ou menos 4 centímetros da artéria que apresentava o sangramento e causava a hemorragia no presidente. E que esse pedaço da artéria foi inclusive mostrado para a família numa toalha, num pano branco. O doutor Guilherme Rodrigues da Silva dizia da oportunidade da vinda do presidente aqui para o Instituto do Coração, porque a arteriografia com cateterismo foi fundamental para que os médicos localizassem com segurança o ponto exato onde havia o sangramento. Agora, o presidente Tancredo Neves permanece em observação durante 8 horas na UTI, que é o tempo necessário para ele voltar da anestesia. O superintendente do HC, ele prognosticou ainda em pelo menos 2 semanas o tempo de permanência do presidente aqui no hospital. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Expectativa e rotina no Congresso Nacional. Apesar das preocupações com a terceira operação do presidente Tancredo Neves, o Congresso funcionou normalmente hoje. As sessões se realizaram, projetos foram apresentados e a normalidade constitucional assegurada. A movimentação dos políticos no Congresso começou de fato com a chegada do deputado Ulisses Guimarães. Apesar das notícias, o presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados assegurava que os mecanismos do governo estavam e deveriam continuar funcionando normalmente. Mas pela primeira vez, admitiu que decisões que esperavam pela recuperação do presidente Tancredo Neves agora precisavam ser tomadas. Parte da situação, aquilo que for preciso fazer vai ser feito. O país está com um governo constituído nos termos da Constituição e as decisões serão tomadas e estamos na expectativa, evidentemente, de que as notícias que vêm de São Paulo sejam boas. Já pela manhã, começaram as diversas reuniões das lideranças partidárias, todas com o mesmo objetivo, avaliar o momento político. A máquina está andando e vai ser acelerada, mas hoje o Brasil todo está com o coração na mão. Ninguém está querendo que a máquina ande, queremos que uma só máquina ande, do presidente da República. Eu acho que todos nós estamos realmente angustiados diante dessa situação. Ao meio-dia, o presidente do PMDB foi almoçar com os ministros Pedro Simão e Renato Acher. Foi um almoço rápido, porque no próprio restaurante eles ficaram sabendo da necessidade da nova cirurgia. Isso exige alguma providência especial, deputado? Exige só que esperemos o resultado da operação. De volta ao Congresso, nova reunião, essa mais ampla, com os membros das mesas da Câmara e do Senado e todos os líderes de partido. Só no meio da tarde é que o deputado Ulisses Guimarães pôde vir até o plenário da Câmara e assumir a presidência da sessão. Mas ficou claro que a sua atenção estava muito distante daqui. Na própria mesa, o deputado Ulisses recebia telefonemas do Instituto do Coração de São Paulo e repassava as informações ao plenário. E agora vamos falar ao vivo do Congresso Nacional com o repórter Álvaro Pereira. Vocês viram como foi movimentado o dia político, mas agora a situação é bem mais tranquila. Neste momento, os principais líderes da Aliança Democrática deixaram aqui o Congresso para se reunir com o presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães, na casa do deputado Ulisses Guimarães. Dessa reunião participam também vários ministros de Estado, entre eles o ministro da Justiça, Fernando Lira, com quem falamos agora há pouco. Me disse o ministro da Justiça, Fernando Lira, que a reunião é para avaliar a situação política a partir desse fato novo, a terceira operação do presidente Tancredo Neves.
Acham as lideranças políticas que, por melhor que seja a recuperação do presidente Tancredo Neves, ele poderá ficar impedido, ele poderá ficar sem condições de assumir a presidência pelo prazo de até 90 dias. E o país não pode ficar esperando esse tempo todo. Portanto, nessa reunião, agora à noite, na casa do deputado Ulisses Guimarães, as principais lideranças políticas devem fazer uma espécie de pacto em favor da legalidade, da Constituição e de apoio ao governo interino do presidente em exercício José Sarney. Mas vamos agora ao plenário da Câmara com a repórter Ana Terra, que tem mais informações. Todas as sessões previstas para hoje aqui no Congresso foram realizadas apesar das preocupações de deputados e senadores do estado de saúde do presidente Tancredo Neves. Agora à noite, há alguns minutos, foi aprovado no Senado Federal um projeto que cria o estado de Tocantins. Divide o estado de Goiás em duas partes e o norte de Goiás passa a ser o estado de Tocantins. Agora o projeto vai ser enviado ao presidente da República para aprovação ou veto. Mas esse comportamento de deputados e senadores não ocorreu por acaso. O exemplo veio esta tarde do próprio presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães. Visivelmente abatido e ainda sem saber o resultado dessa terceira cirurgia a que foi submetido o presidente Tancredo Neves, o deputado Ulisses Guimarães entrou aqui no plenário e presidiu os trabalhos da Câmara durante 30 minutos. Agora à noite, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, e o presidente do Senado, o senador José Frangeli, lançaram uma nota conjunta onde dizem o seguinte: conclamam o povo a manter-se confiante na recuperação do presidente Tancredo Neves e garantem que o Poder Legislativo, através das duas casas, Câmara e Senado, mantém-se em atividade normal, atestando que as instituições funcionam normalmente, o mesmo ocorrendo com os poderes executivo e judiciário. Ana Terra, ao vivo do plenário da Câmara para o Jornal Nacional. Um dia no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, José Sarney, chegou ao Palácio às 7 da manhã. Desde as 2h30 da madrugada, ele sabia da ida do presidente Tancredo para São Paulo. Ele foi ao aeroporto, viu o embate e começou cedo a rotina no Palácio do Planalto. Logo no início do expediente, uma reunião que não estava prevista com o ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, e o chefe do gabinete militar, general Boimba Denis, e do gabinete civil, José Hugo Castelo Branco. O presidente em exercício informou ao grupo que iria manter a rotina prevista para o dia, a fim de não prejudicar a administração pública. Ele recebeu o presidente do PTB, Paiva Muniz, despachou com o ministro do Planejamento, João Sayad, e recebeu o líder do PMDB na Câmara, Pimenta da Veiga, acompanhado pelo colégio de vice-líderes. A última audiência da manhã foi com o governador do Acre, Nabor Júnior. A agenda do presidente em exercício previa sua saída daqui do Palácio do Planalto para o almoço por volta do 12h30, mas ele preferiu continuar em seu gabinete, recebendo notícias diretamente do Hospital das Clínicas, e aproveitou para almoçar aqui mesmo com o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. A essa altura, o presidente em exercício já havia enviado esse telex aos governadores, pedindo que eles não viajassem para São Paulo e ficassem em seus estados, a fim de transmitir um clima de tranquilidade à população. À tarde, a rotina administrativa continuou com os ministros Afonso Camargo dos Transportes, Pedro Simão da Agricultura e Olavo Setúbal das Relações Exteriores. E no final do dia, um momento importante: a visita das lideranças dos partidos no Congresso, que foram levar ao presidente em exercício a solidariedade e o apoio da classe política. O Congresso é aqui, pedir a ele que transmita os nossos sentimentos e apreço e solidariedade ao presidente Tancredo, e em segundo lugar, para dizer da nossa absoluta e restrita confiança na continuidade do processo democrático institucional brasileiro. E agora, ao vivo do Palácio do Planalto, fala o repórter Pedro Rogério. Bom, hoje foi realmente um dia estafante para o presidente José Sarney, conforme vocês viram nessa reportagem do Ricardo Pedreira. Ele só deixou o Palácio do Planalto agora há pouco, mas ainda tem gente trabalhando aqui no Palácio. Aquela luz que vocês estão vendo lá é um gabinete da Casa Militar. Funcionários da Casa Militar, portanto, ainda estão de plantão aqui no Palácio do Planalto. E antes de deixar a sede do governo, o presidente em exercício José Sarney fez mais uma indicação para o segundo escalão de governo. Ele indicou para presidente da Rede Ferroviária Federal o engenheiro Osíris Guimarães. Mas essa indicação do presidente José Sarney terá de ser submetida ainda à Assembleia Geral dessa empresa estatal, que é uma empresa de sociedade anônima. E o presidente em exercício confirmou mesmo que amanhã cedo viaja a São Paulo para ver o presidente Tancredo Neves e a família dele. Mas à tarde o presidente Sarney já estará de volta aqui no Palácio do Planalto para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. A administração pública do país está funcionando normalmente, apesar dessa expectativa natural em torno da doença do presidente Tancredo Neves.
Pedro Rogério, ao vivo do Palácio do Planalto para o Jornal Nacional. O presidente em exercício, José Sarney, deve permanecer no cargo no caso de um impedimento mais prolongado do presidente Tancredo Neves. Essa é a opinião de dois juristas, Raimundo Faoro e Afonso Arinos. O jurista Afonso Arinos citou o artigo 76 da Constituição. Ele tem um parágrafo que diz assim: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago pelo Congresso Nacional. Ora, isso não pode existir, porque o presidente não tomou posse, mas o vice-presidente tomou. Então, dentro da data de 10 dias, está fixada para as duas autoridades, para o presidente e para o vice-presidente. Quanto ao presidente, fica absolutamente claro que ele não tomou porque salvo motivo de força maior. É o caso do estado de saúde. Exatamente. É o caso do presidente, não é o caso do vice-presidente. O presidente não tendo impedimento, tomou posse dentro do prazo de 10 dias. O presidente não tomou posse dentro do prazo de 10 dias por motivo de força maior. Primeiro que é impossível a declaração de vacância. Perdurando a força maior, o vice-presidente continuará em exercício. Esse exercício pode se estender até o final do mandato. Professor, a Constituição estabelece algum limite para esse motivo de força maior? Não há nenhum limite. Se a força maior persistir durante todo o mandato, o vice-presidente se manterá no cargo até o fim do mandato, até o fim dos 6 anos. Agora voltamos ao Instituto do Coração, em São Paulo. Ao vivo, o repórter Carlos Nascimento dá outras informações. Bem, a operação terminou, mas a preocupação não. A gente não pode esquecer que o presidente Tancredo Neves tem 75 anos. Esta é a terceira operação a que ele se submete em 11 dias e agora começa mais uma fase de recuperação pós-operatória de 72 horas. Um período de observação, quando serão novamente importantes o funcionamento do intestino, a inexistência de problemas respiratórios, as mesmas preocupações já verificadas nas cirurgias em Brasília. Nós continuamos de plantão aqui no Instituto do Coração e teremos outras informações logo mais no Jornal da Globo. Carlos Nascimento, ao vivo do Instituto do Coração em São Paulo, para o Jornal Nacional. Boa noite. Hoje, no